Olha, pode até soar meio polêmico o que vou dizer, mas tem duas ações que pra mim foram um tiro certo. Aquelas que eu realmente coloquei dinheiro com força ao longo dos anos e entregaram retorno de respeito. E não tô falando de coisinha pequena não, hein? Quer um exemplo? Muita gente ficou de boca aberta quando soube que o Barsi recebeu mais de R$ 1 milhão por dia em dividendos só em 2023. Sim, por dia. E a Cosan, por exemplo, soltou quase 4 bilhões em dividendos no mesmo ano. É tipo uma fábrica de dinheiro funcionando no piloto automático. Então assim, tem ação que literalmente se paga sozinha. A primeira vez que entrei de verdade nesse mundo foi lá em 2008. Eu tinha só 14 anos e comecei a encher o saco em casa dizendo que queria mesada. Aí num belo dia meu pai cansou de ouvir e mandou a real. Tá bom, você quer mesada? Quem vai pagar não sou eu, é a Ultrapar. Ele pegou e me deu umas ações da Ultrapar e disse: esse vai ser o único investimento que eu vou fazer para você. A partir de agora é contigo. Eu te ajudo, mas você que vai cuidar disso. E ainda botou uma regra: até os 18 anos eu não podia mexer nesse dinheiro. Era só reinvestir os dividendos. Nada de gastar. No começo, a carteira me gerava uns 300 por mês. A grana caía e ele me mostrava: tá vendo isso aqui? Você pode gastar se quiser ou pode reinvestir. E aí, no próximo trimestre, ao invés de 300, vai ter 315, 300 e por aí vai. Foi ali que eu comecei a entender como o jogo funcionava. E para ser sincera, foi ali que eu me apaixonei de vez pelo mundo dos investimentos. Agora, não vou mentir, seguir nesse caminho não é tão simples. Tem sempre um monte de outras opções chamando a atenção. Você olha para outro ativo e pensa: será que aqui rende mais? Olha como aquele fundo tá bombando. É normal, o famoso a grama do vizinho parece mais verde. Mas o segredo é se manter firme, focado e lembrar de um conceito que a gente aprende desde cedo na escola: valor futuro. O valor futuro depende de 3 coisas: o valor que você coloca hoje, os juros e o tempo. E é esse último que faz mágica, porque é o único que cresce de forma exponencial. O tal do juro composto é o que ensina a gente a ter paciência. É tipo ver a grama crescer, parece devagar, mas um dia você olha e ela tomou conta do quintal. A gente tem 2 pilares hoje: o braço educacional e o curso setorial, que chamamos de BEST. Esse BEST é ideal para quem está começando porque foca nos setores mais fáceis de entender: bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. Esses setores fazem parte da nossa vida todo santo dia. São as contas que a gente paga, os serviços que não dá para viver sem. Isso ajuda a entender por que essas empresas são tão perenes. Elas estão sempre lá, não importa o que aconteça. E para quem é investidor pessoa física, isso é um baita privilégio. Você é o chefe de si mesmo. Por isso, antes de sair colocando dinheiro em qualquer lugar, o ideal é entender seu perfil de investidor. Saber que momento você está vivendo financeiramente. Quais são suas prioridades? Tem gente que esquece disso e investe como se fosse um fundo profissional, cheio de regras e metas. Mas você é pessoa física, tem liberdade total para montar sua carteira do seu jeito, e isso pode ser sua maior vantagem ou seu maior problema. Ao longo da minha trajetória, várias vezes o mercado testou a minha fé na estratégia. E toda vez que eu vacilei, me dei mal. Quando voltava para o plano original, tudo voltava a andar. Então assim, pode parecer simples, mas funciona. E se funciona, por que complicar? Muita gente me diz: ah, mas você é filha do Barsi, tudo é mais fácil para você. Mas olha, isso aí é balela. Não importa de quem você é filho, nem quantos livros de finanças você leu. Você só descobre seu verdadeiro perfil de investidor quando começa a colocar seu próprio dinheiro no jogo. Lá em 2008, quando comecei, ainda era tudo muito novo. E mesmo depois de anos, só fui entender de verdade o que é investir quando tirei o dinheiro do meu salário, do meu esforço e coloquei ali na bolsa. Não tem atalho, é vivendo que se aprende. O engraçado é que até uns 5 anos atrás, quase ninguém fora da bolha da Faria Lima sabia quem era o Barsi. Ele era conhecido entre os mais antigos do mercado, mas para o público em geral, era quase um mistério. Isso não foi por vergonha ou por querer esconder patrimônio, mas sim porque ele sempre teve a noção de que renda variável é variável. Ou seja, quem tem o grosso do patrimônio na bolsa sabe que o valor sobe e desce o tempo todo. E ele já viu de tudo nesses 55 anos de mercado. Viu o patrimônio inflar, encolher, depois crescer de novo. E sempre repetiu a mesma coisa: o que paga boleto é renda, não patrimônio. Então ele nem se considera bilionário. Faz as contas com base nos dividendos que recebe. E sinceramente, ter crescido com essa mentalidade foi ótimo para mim. A gente teve uma vida confortável no interior de São Paulo. Sem ostentação, sem exagero.
dinheiro. Nada de Chanel da cabeça aos pés. A gente vivia bem, com simplicidade. E foi justamente isso que me deu base. É muito fácil um pai que saiu do nada e venceu acabar passando só a parte boa para os filhos. Mas o verdadeiro desafio é ensinar a valores. Ensinar a importância de conquistar seu próprio caminho. Ter humildade, foco, propósito. Para mim, ter sido criada com educação financeira e simplicidade foi um presente. Porque isso te ensina a respeitar o dinheiro, a dar valor ao tempo e principalmente a entender que investir não é sobre glamour, e sim sobre estratégia e constância. Você pode aprender com livros, cursos e vídeos no YouTube, mas no fim das contas é colocando a mão na massa que você entende o jogo. É quando você vê a ação caindo e tem que decidir se segura ou vende. É quando você escolhe entre gastar o dividendo ou reinvestir. São essas decisões que formam o investidor que você vai ser. E acredite, isso vale mais que qualquer teoria. Para mim, foi uma experiência incrível. Mas claro, teve aquele choque inicial. Tipo, um dia você tá andando na rua, passa por uma banca de jornal e dá de cara com a capa da revista Exame. E lá tá o nome do seu pai, estampado junto de gigantes do mercado financeiro, tipo Lírio Parisotto e Guilherme Afonso Ferreira. Foi em maio de 2012. E olha, foi um choque de realidade. Porque até então, dentro de casa, ele era só meu pai. Mas ali caiu a ficha, ele era um dos grandes nomes da bolsa. Claro que isso gerou um monte de conflito interno no começo. A cabeça fica girando. Você tenta entender seu lugar no meio de tudo isso. Mas depois de um tempo com maturidade e conversa, tudo vai se encaixando. E aí você percebe uma coisa que para mim é muito importante: meu pai nunca me fez admirá-lo pelo dinheiro que ele ganhou. Ele fez questão de mostrar o valor da jornada. O que mais me fez admirar o que ele construiu foi a reputação, o respeito conquistado em um mercado que aqui no Brasil ainda engatinha. A Bolsa Brasileira é jovem e ser pioneiro nesse cenário é coisa de gente muito visionária. E foi isso que me fez me apaixonar pelo mundo dos investimentos também. Sabe o que é curioso? Nossa estratégia costuma brilhar mesmo quando tudo tá pegando fogo. Em tempos de crise, quando parece que o mundo vai acabar, é ali que ela mostra a sua força. Justamente porque ela é consistente. A gente segue a mesma linha, o mesmo pensamento. Inclusive, dei uma entrevista no ano passado e muito provavelmente, se me chamarem de novo esse ano, vou repetir quase tudo que eu disse antes. A base não muda, e isso em si já é uma força. O mercado vive de emoção, de pânico e euforia. Mas a bolsa é como um eletrocardiograma, sobe, desce, oscila o tempo inteiro. E quem não entende isso se desespera. A gente sempre foi muito claro. Agora é hora de comprar. E acredite, isso dá uma baita dor de cabeça. Porque enquanto todo mundo estava vendendo com medo, a gente falava o contrário. A crítica vinha pesada. Como assim vocês estão falando de investir no meio de uma pandemia? Gente morrendo, crise rolando, e a resposta era sempre a mesma: esse é o nosso trabalho. Orientar, principalmente quando ninguém sabe o que fazer. Foi difícil, mas também foi quando a gente mais cresceu como empresa, como investidores e como pessoas. Um ponto-chave nisso tudo é a forma como a gente encara o negócio. A gente tenta tocar a empresa da mesma forma que a gente gosta de ver nas empresas onde investe. Sem loucuras, sem sair queimando caixa só para mostrar que está crescendo. A gente prefere crescer devagar, com solidez, construindo base. Desde o início, recusamos aquele modelo freemium, onde você oferece tudo de graça e depois tenta monetizar. Nosso foco sempre foi fazer algo rentável desde cedo. Sabíamos que no começo o conteúdo ia atingir poucas pessoas, mas queríamos crescer com propósito, com resultado, não com ilusão. Sempre pensamos no longo prazo, sempre focamos em gerar caixa. E mais, acreditamos que os sócios têm que participar disso. Por isso, distribuir dividendos sempre fez parte do nosso pensamento empresarial. Isso inclusive moldou o tipo de empresa que somos hoje: sólida, consistente, com crescimento firme, sem dar um passo maior que a perna. Outra coisa importante que aprendi rápido foi o seguinte: a bolsa não é um lugar para você enriquecer do dia para a noite. Se você entra com essa ideia, a chance de se frustrar é gigantesca. Quando você entende que o caminho é de longo prazo, que o crescimento é lento e constante, tudo começa a fazer sentido. Como dizem, a forma mais rápida de ir longe na bolsa é indo devagar. Hoje eu levo isso muito a sério, e isso se reflete na forma como aloco meu capital. Claro, isso muda com o tempo e com o cenário, mas tem coisas que são regras para mim. Por exemplo, minha reserva de emergência está 100% em renda fixa. Não misturo com os investimentos de longo prazo. Tento manter no mínimo 6 meses dos meus custos fixos guardadinhos. Tranquilidade na veia.
Sobre minha carteira hoje, confesso que tô com mais caixa do que gostaria. Uns 15% estão líquidos. O ideal para mim é menos, mas tudo bem. Os outros 85% estão todos em ações brasileiras. Sim, 100% no Brasil. E sei que tem gente que torce o nariz, mas acredito no potencial daqui. Dentro dessa fatia de ações, tento manter a proporção 80-20. 80% em empresas previdenciárias, aquelas que pagam dividendos com consistência, tem negócio perene, sólido, e 20% em oportunidades. Empresas que ainda não são tudo isso, mas têm potencial para chegar lá. Nos últimos meses essa proporção ficou um pouco bagunçada. Hoje estou mais para 60-40. Aproveitei algumas janelas de oportunidade no mercado e acabei ficando mais exposta ao risco, mas não me preocupo. Com o tempo, isso se equilibra. O mercado vai se ajustando, eu vou aportando em novas oportunidades e o balanço se restabelece. Aliás, importante, eu raramente vendo ativos para rebalancear. O que eu faço é rebalancear com os aportes novos. Seja do negócio da ADF, do meu salário, dos dividendos recebidos, é com esse dinheiro novo que eu mexo na carteira. Vender ativo bom para comprar outro, quase nunca. Só em situações bem específicas. E a tendência é que eu vá voltando para uma alocação mais conservadora, com mais peso em empresas previdenciárias, ainda mais com o mercado abrindo mais oportunidades nessa linha. Empresas boas pagando bem, com preço atrativo. Agora, se a gente olhar o Ibovespa nos últimos 2 anos, dá para ver que ele é meio ingrato. Muita concentração em poucos papéis, Itaú, Petrobras, Vale. Em 2023, o que puxou mesmo foram Banco do Brasil e Petro. O setor de energia teve algum destaque, seguros andaram bem, e o saneamento mais puxado pela Sabesp. Mas mesmo com essa concentração, sobraram ótimas empresas fora do radar, aquelas que ainda não reagiram como poderiam. E aí entram nomes como Cosan e Taurus, que foram minhas grandes apostas em 2023. Falando da Cosan, ela é uma holding que sabe alocar capital como poucas. O que fizeram com a Rumo, com a Moove, com a Compass é digno de estudo. São negócios sólidos, com perspectiva de crescimento e, mais importante, com repetibilidade. São estratégias que podem ser replicadas em outras áreas. Tem muita gente que ainda desconfia da Cosan, mas se você olhar com atenção, ela está se preparando para algo muito maior. A alavancagem parece ter atingido o pico. A trajetória agora é de redução, e isso, combinado com a queda dos juros, pode transformar a empresa numa baita pagadora de dividendos nos próximos anos, e já está começando a mostrar isso. Em 2023, a Cosan distribuiu 3 bilhões e 900 mil em dividendos. Imagina quando a engrenagem estiver girando com força total, a estrutura está lá, os ativos são bons, e o momento parece favorável. Além do financeiro, tem o lado dos valores. A empresa mostra uma visão clara de longo prazo, trabalha com negócios que não são modinha, e sabe crescer com responsabilidade. Isso, para mim, tem muito valor. É o tipo de empresa que encaixa perfeitamente numa carteira previdenciária. E é por isso que ela ocupa hoje um bom espaço na minha carteira de oportunidade. No fim das contas, o que faz diferença mesmo é ter clareza na estratégia. Saber que o mercado vai te testar, e que nos piores momentos é onde as melhores decisões precisam ser tomadas. Parece contraditório, mas é real. Quando tudo parece desmoronar, é ali que você precisa ter a coragem de apertar o botão de compra. Não é fácil, mas é isso que separa os investidores comuns dos que constroem riqueza de verdade.